Êxodo 20, a partir do primeiro verso, diz a Escritura, meus irmãos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, hoje nós estamos mais uma vez, Senhor, nos voltando para os 10 mandamentos, para estudar o 6º mandamento, continuar estudando. Senhor, abençoa esta série, fale conosco, nos abra a compreensão e aplica a nossa alma, Senhor. Abençoa a nossa igreja no entendimento de todos os mandamentos, especialmente deste, e que hoje, esse estudo de hoje, seja também assim para a nossa edificação, santificação em Cristo Jesus, para a glória do seu nome santo. Que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu gosto sempre, meus irmãos, de rapidamente fazer uma revisão do que nós já falamos até aqui. Eu vou fazer isso de novo. Vocês têm, no programa de culto de vocês têm, bem aqui assim, a pergunta e os versículos hoje. Aí daqui a pouco eu vou ler com vocês o trechozinho, mas antes eu queria rapidamente, bem rápido mesmo, ler as perguntas e respostas do catecismo anterior, que nós estudamos já sobre o 6º mandamento, que é o catecismo ortodoxo. Nós estamos estudando aqui o 6º mandamento, que está no versículo 13, não matarás. Êxodo 20, 13. Segundo o catecismo ortodoxo, o que Deus exige de você no 6º mandamento? Que eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar o meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através das ações, e nem me associar com outros para isso. Antes eu devo renunciar a todo desejo por vingança. Também não devo me prejudicar ou me expor ao perigo imprudentemente. Por isso também o governo está armado com a espada para prevenir os homicídios. Então aqui essa primeira pergunta, ela diz que eu não devo fazer essas coisas, menosprezar, insultar, odiar ou matar o meu próximo, nem no meu pensamento, palavras, olhares, gestos, muito menos ações, nem me associar com ninguém, e que portanto devo deixar a vingança desde o coração, e não devo também me prejudicar, né? E que o governo existe para prevenir os homicídios. A pergunta 121, esse mandamento se refere apenas a matar? Resposta, ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que Ele odeia a raiz desse pecado, a inveja, o ódio, a raiva, a vingança.
aos olhos de Deus, todos esses são homicídios. Então aqui a pergunta ela vai para a fonte do ato de matar ou do assassinato, do homicídio, né? Que é o coração. E é no coração que está a inveja, o ódio, a raiva, a vingança. E que eu devo então renunciar a essas coisas. Aos olhos de Deus isso tudo é homicídio. A pergunta 122, então é suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Resposta, não. Ao condenar a inveja, o ódio e a raiva, Deus nos diz para amar o nosso próximo como a nós mesmos, para sermos pacientes, amantes da paz, gentis, misericordiosos e amigáveis para com Ele, protegendo de males tanto quanto pudermos, e fazemos o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então, essa pergunta e resposta trata da questão positiva, ou seja, o mandamento não diz assim, olha, você não deve odiar, você não deve ter inveja, você não deve ter o mal no seu coração. Isso é o lado negativo, mas o mandamento ele exige o lado positivo, você deve amar até o seu inimigo, ser paciente, amante da paz e, portanto, ser gentil, misericordioso, amigável com ele, protegendo dos males, tanto quanto você puder, fazer-lhe bem até as pessoas que não gostam de você, até aos seus inimigos. Então, esse é o mandamento. E nós temos dito, meus irmãos, que é claro que este mandamento, ele só é possível verdadeiramente, ainda que esse mandamento se exige de todos os homens, e todos os homens vão ser julgados pela lei de Deus no dia do juízo, mas esses mandamentos só podem ser cumpridos pelo crente, porque o crente, ele ama a Deus, ele foi salvo, ele foi lavado pelo sangue de Jesus, e ele está sendo santificado, ele já ama a Deus e, portanto, ele pode amar o próximo, e ele vive para a glória de Deus, ele tem o poder do Espírito Santo, ele é grato a Deus, e, portanto, ele pode fazer isso aqui. É só o crente que pode cumprir esse mandamento, ainda que ele faça com imperfeição, né? Então esse é um ponto muito importante. Agora, meus irmãos, olhem comigo, por favor, no seu programa de culto. Eu sei que a letra está muito pequenininha, não sei se todo mundo vai poder ler, mas se não puderem ler, então você ouça, né, que já vai poder acompanhar conosco. No ponto 8, nós temos aí, da nossa aula da EBD de hoje, o 6º mandamento, a parte de número 9, hoje é o 9º estudo já, dessa série no 6º mandamento, e a pergunta 135, já do outro catecismo, Catecismo Maior de Westminster, que nós estamos estudando, ela diz assim, quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? E o 6º mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e de outros. Então esse é o princípio básico, eu preciso estudar a situação, observar os perigos, observar o que eu posso fazer ali para evitar prejuízo para a minha vida e para a vida do próximo. Então, me esforçar para em tudo preservar a minha vida licitamente e a vida do próximo, né? Aquele exemplo que eu tenho dado para os irmãos, do parapeito, da proteção. Se você faz uma lajezinha lá, por exemplo, e você não põe uma proteção, você está pondo em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, você observa ali, você diz, não, isso aqui é perigoso, você está estudando, né? Você está observando, aí você faz uma proteção. Esse é um exemplo prático, e assim nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. E aí, meus irmãos, os próximos conselhos aqui do catecismo estão aplicando esse conselho básico. Então veja que ele diz assim, né? Eu sei que eu já tratei com vocês em vários estudos, então só vou citar agora. Quando ele diz aqui, então, de resistir a todo pensamento, propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém, de pela defesa justa proteger a vida da violência, suportar com paciência a mão de Deus, serenamente alegrar-se no espírito, de comer, beber, medicar-se, de dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade, de ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, de falar, de comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês, de ser longânimo,
estar pronto a reconciliar-se, suportar, perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal. Então esses estudos aqui, esses pontos aqui, eu já tratei em estudos anteriores, está lá gravadinho, irmãos, vocês podem ouvir a hora que quiserem para relembrar, mas são aplicações desse mandamento, que tudo isso tende à vida e protege as pessoas da morte, né? Agora, nós vamos tratar da questão do conforto e do socorro, do conforto, do socorro e da justiça para os inocentes. Eu fiz questão de cantar, quando nós escolhemos os hinos dos cultos, gira em torno do que nós vamos falar, e eu fiz questão de escolher realmente para esse propósito esses dois hinos de hoje, o Salmo 15, que a última parte do Salmo 15, do hino aqui no ponto 5, diz assim: o seu dinheiro não cede com usura, suborno algum jamais pensa receber, para incriminar quem inocente é. Quem assim proceder não se abalará. Então, a proteção do inocente, ele não recebe suborno para incriminar um inocente. Está lá no Salmo 15, né? E o hino, esse hino muito bonito, mais perto, ele fala da alegria do cristão, que a alegria do cristão não é as circunstâncias, mas é o próprio Deus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ele quer estar perto. Veja que esse hino, ele diz assim, né? Eu quero estar perto de Deus, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Isso é coisa de crente, né, irmãos? Só crente pode falar isso. Então, tem um pastor, que de vez em quando eu ouço, pastor Antônio Carlos Costa, até uma vez ele falou assim que os salmos, só crente poderia ter escrito os salmos, né? São hinos de louvor, de adoração. Você vê o salmista glorificar Deus. Então só crente pode falar isso. Só quem já ama a Deus pode dizer assim: mais perto eu quero estar de ti, Senhor. Porque o incrédulo, ele quer estar mais longe de Deus, cada vez mais. Ele não suporta Deus. Então ele não vem para a luz. Jesus disse que ele se afasta, lembra? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Então, isso aqui só crente pode falar. Mais perto quero estar de ti. Aí o hino, ele diz assim: ainda que seja a dor que me una a ti. Isso é bíblico, porque às vezes Deus permite as aflições. Isso aconteceu já acontece com vários personagens bíblicos, que a dor, Deus usa as nossas aflições para o nosso bem espiritual. Eu sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar de ti. Aí ele fala das tristezas dele. Ele diz assim: andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Quer dizer, o crente tem tristeza, o crente sofre, o crente tem momentos de angústia. Isso faz parte, né, da vida, mas ele pode encontrar descanso nos braços do seu Pai Celestial. Então, é isso que ele confessa, é isso que ele sabe. E ele diz no 3, minha alma cantará a ti, cheia de gratidão. Da onde vem, então, a alegria do crente? Vem da obra de Deus na vida dele, no seu Filho Jesus, que morreu na cruz para salvá-lo dos seus pecados, e ele é grato por teu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. E finalmente, irmãos, o crente encara a morte de forma diferente. O incrédulo, ou ele esquece a morte, ele faz tudo para não lembrar que vai morrer, ou ele encara a morte de maneira equivocada, confiando em falsas religiões, e tendo falsas esperanças, ou simplesmente dizendo assim: bom, morreu, acabou tudo, né? Mas o crente não, o crente encara a morte de forma realista. Quando a morte chegar, eu vou estar com o Senhor. A morte não é o fim. Com os serafins nos céus irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Então, que hino maravilhoso, irmãos, e é exatamente isso. E eu faço assim uma introdução com esse hino, porque nós vamos falar hoje
do consolo, do socorro ao aflito, e nós vamos falar hoje da justiça ao inocente. Então, o mandamento não matarás, vamos olhar agora para o finalzinho, meus irmãos. Hoje eu coloquei assim: continuaremos aqui. Vocês têm assim de confortar e socorrer os aflitos e de proteger e defender os inocentes. É claro que isso tem tudo a ver com o mandamento não matarás. O Catecismo Maior, ele dá o sentido do mandamento aplicando em várias circunstâncias muito práticas. E as pessoas, elas, quando estão aflitas, quando aconteceu alguma coisa com elas, e elas se encontram aflitas, angustiadas, perplexas. Eu quero lembrar o exemplo de Belsazar, que nós estamos estudando. Quando Belsazar, ele viu a mão, os dedos escrevendo, e ele percebeu que era juízo para ele, um joelho começou a bater no outro. Ele teve uma reação de pavor muito intensa, e ele chamou os magos não puderam ajudá-lo. Então veio a rainha e disse assim: não, você não precisa estar aflito, angustiado diante dessa circunstância, porque existe Daniel. Ouça Daniel. Então o que a palavra de Deus está nos mostrando é o seguinte, meus irmãos: existe um consolo no Evangelho de Jesus Cristo, que só o Evangelho pode dar. Só o Evangelho pode dar. E que quando você lê aqui este hino, e quando você lê os Salmos, quando o autor do hino diz: mais perto quero estar de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, é porque aquele que tem fé em Cristo, ele pode, por exemplo, perder um ente querido, ele pode passar uma situação muito difícil, ele pode cair numa situação em que ele fique mesmo aflito, angustiado, mas ele pode lembrar, irmãos, de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E quando Jesus Cristo ressuscitou, veja o que está acontecendo ali no Calvário. O que está acontecendo no Calvário? Está caindo sobre o Senhor Jesus Cristo os pecados e toda a consequência do pecado. Toda a consequência do pecado. Então o que a Bíblia diz, meus irmãos? Que você pega Gênesis 1 e 2, aí só existe tudo o que é bom e o casal se amando, não é? Aí você pega Gênesis 3, entra a serpente, a Eva acredita na serpente, dá para o Adão o fruto segue, o Adão segue a Eva, e aí eles imediatamente ficam desconfortáveis com a própria nudez, e se cobrem, e fogem de Deus, e acusam uns aos outros, e aí vem a maldição e diz assim: agora vocês vão voltar para o pó, porque vocês pecaram. E a mulher vai ter filhos com dores. O que é isso então? Deus está dizendo assim: olha, o pecado, ele é a fonte dos males. Ele é a fonte de todos os males. Então o que ocorre, meus irmãos, na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário, todos os pecados do povo de Deus, com todas as consequências, isto é, com todos os males, com a maldição e com a morte, cai sobre Jesus na cruz do Calvário, e ele assume aquilo no nosso lugar, e vem sobre o peito de Jesus a ira de Deus, e ele suporta, ele morre por nós, e ele paga os nossos pecados, e ele quita a nossa dívida com Deus, e levando os pecados, é o que Paulo diz lá em Gálatas, os pecados e a maldição da lei que cai sobre ele. Quando Jesus ressuscita, o que significa? Que ele venceu. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, quando Jesus ressuscita, o que o Evangelho está dizendo? O que Deus está dizendo? Quando Jesus ressuscita, significa que Jesus venceu o pecado, venceu a maldição, venceu a morte, pagou, quitou, e ele está começando agora uma nova raça. Uma nova raça. E aí ele traz o consolo dessa mensagem.
Como é que nós chamamos o Evangelho? Boa notícia. Evangelho é boa notícia. Ou seja, a igreja ela é chamada para anunciar a um mundo aflito e angustiado a boa nova de Cristo Jesus e de consolar os aflitos, de socorrer os aflitos espirituais. E a igreja, então, irmãos, tem esse papel de trazer esperança a essas pessoas no aspecto mais básico de todos, que é o aspecto espiritual. É aquele aspecto em que só a revelação de Deus e só o Evangelho de Jesus Cristo ele pode lidar e ele pode nos curar, ele pode nos restaurar. Agora, o pecado afetou todo o nosso ser, evidentemente. Ele trouxe consequências para o nosso ser. E a restauração plena só vai acontecer quando nós ressuscitarmos. Mas aqui nós já temos a lembrança e a firmeza do quê? Olha, se Jesus está vivo, se Jesus ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15, Jesus é a primícia dos que dormem, então eu vou ressuscitar com Jesus Cristo, então aconteça o que acontecer comigo, está tudo bem, porque Jesus já venceu o pecado, já venceu a morte, já venceu a maldição. Agora aqui nessa vida, Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições, eu posso adoecer, eu posso perder um ente querido, eu posso ficar triste, angustiado, eu posso ter as minhas emoções abaladas, eu posso passar por todas as dificuldades, isso faz parte daqui. Jesus não disse, você não vai sofrer, você não vai passar por nada. Não, eu posso passar por isso. Só que aí vem o consolo de novo da palavra de Deus, que ela diz assim, olha, mas te lembra que Jesus já ressuscitou, então isso é temporário. Vai ter um momento em que isso tudo vai cessar, e que é o que nós cantamos aqui, né? Quando a morte vier, eu vou estar com os serafins e eu vou me alegrar perto de ti, meu rei. Então vai tudo passar e eu vou estar com o Senhor para sempre em alegria. Então eu tenho que ter essa esperança. Mas aí vem também, meus irmãos, o papel da igreja em assistir o aflito. Em primeiro lugar, meus irmãos, então trazendo essa esperança espiritual, essa base, vamos dizer assim, do consolo que é o Evangelho, que esse é o papel da igreja, né? Mas também atuando na sociedade para ajudar os aflitos por causa do pecado, em vários sentidos, inclusive no sentido físico, social, emocional, que o cristão ele passa a atuar. Veja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que o cristão ele tem uma mensagem espiritual para todas as pessoas, e o cristão também, como movido pelo amor de Deus e pela graça de Deus, ele aproveita aquilo que é a graça comum de Deus para socorrer o aflito, não é? Deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem o que eu quero falar. Depois nós vamos ler os textos, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, quando o Senhor disse para a mulher, tu terás dores ao teres filhos. Você lembra disso? O que é isso? Isso é o quê? Maldição. As dores do parto, as aflições da gravidez, porque entra o pecado. Quando Deus disse para Adão, olha, tu vais ter o teu trabalho com dificuldade, porque a terra vai produzir espinhos, e tu vais suar, tu vais ficar cansado, o sol vai te perseguir, o calor vai te prejudicar. O que é isso, irmãos? Maldição. Maldição. Agora, quando Deus diz assim, terás filhos para a mulher, é bênção. Porque o que a Bíblia vai dizer? Que filhos é o quê? É a bênção do Senhor. Quando você chega mais adiante um pouquinho, que você diz assim, você vê Deus fala para os animais, e Deus fala para o primeiro casal, Deus diz aqui, crescer e multiplicar. Aquilo ali é a bênção da multiplicação da raça, de que teriam filhos,
E quando chega no pecado, essa bênção não se encerra. Você percebe isso? Deus diz assim, olha, tu vais ter dores, mas tu terás dores tendo filhos. Quer dizer, é mesclado maldição com graça. Quando ele diz para Adão, tu vai produzir espinhos, tu vais sofrer no teu trabalho, vai ficar suado, cansado, mas tu vai ter trabalho. Do teu trabalho virá o pão de cada dia. Você lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é bênção, é maldição mesclado com bênção, é graça. E é isso que nós chamamos de graça comum. Então, o cristão, ele percebe isso como ninguém percebe. Eu quero chamar então a atenção dos meus irmãos para essa aplicação do Evangelho de Jesus. No sentido que o cristão, ele sabe que ele pode socorrer o aflito no aspecto espiritual e mais básico, levando a ele o Evangelho, mas ele também sabe que existe a graça comum de Deus. E a graça comum de Deus está nos aspectos, irmãos, da ciência, está no aspecto do governo, das autoridades, da sociedade, dos recursos que Deus dá à sociedade. E o cristão é aquele que vai atuar para socorrer o aflito dentro desses aspectos da graça comum de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Está dando para perceber? Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, irmãos, que o cristão, ele vai socorrer o aflito olhando primeiro, entendendo que existe a necessidade espiritual desse aflito, como a rainha falou para Beltesazar, chame Daniel, ou seja, o cristão vai ser aquele que vai levar Cristo aos aflitos, mas ele também sabe que, por exemplo, uma pessoa doente precisa de quê? De médico. De socorro o quê? Médico. E ele vê nisso a graça comum de Deus. E ele, por amor a Deus, e vendo tudo agora, ele, assim, irmãos, o incrédulo, ele olha para tudo como uma idolatria, né? Ele pode olhar, por exemplo, para, já que eu falei de médico, ele pode olhar para a medicina como uma idolatria. Mas o cristão olha para a medicina como a graça de Deus. Então ele vai lidar com aquilo, honrando a Deus e usando aqueles recursos que Deus tem dado para socorrer o aflito. Então tem uma pessoa doente na igreja, nós vamos orar por ela, nós vamos pedir que Deus abençoe, mas nós também vamos ajudá-la no sentido médico, no sentido de socorrê-lo, no sentido de socorrer o aflito, e assim por diante. A gente pode aplicar isso. Eu não posso demorar muito, eu estou dando rapidamente os princípios, aí os irmãos, né, podem pensar, refletir, para irem aplicando em várias circunstâncias. Vou dar mais um exemplo. O que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? As chuvas intensas, pessoas morrendo, perdendo todas as coisas. O que um cristão consciente disso, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele puder para socorrer os aflitos que estão lá naquele lugar, ainda que seja dando um pouco dos seus recursos, se ele não puder ir lá, mas ele vai ajudar de alguma maneira, ele vai socorrer de alguma maneira. É dever cristão socorrer o Rio Grande do Sul. É uma resposta do amor de Deus, da graça de Deus. É isso, irmãos. Então, o Evangelho, ele nos faz amar a Deus, amar as pessoas, perceber que nós podemos trazer consolo espiritual, mas também olhar para a graça comum de Deus e observar que Deus está nisso. Deus está quando o governo atua para ajudar um povo, uma situação lá que as autoridades somente com a força do Estado podem socorrer, né? Através da sociedade civil organizada, quando se organizam, quando fazem alguma coisa, quando se unem, quando enviam voluntários, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, todas essas circunstâncias, irmãos, essas situações de aflição, de angústia, o que o Catecismo Maior está colocando aqui é que nós devemos socorrer. Vamos olhar então os textos agora, e daqui a pouco eu vou falar da segunda parte, que é a questão da justiça. Chamo a atenção de vocês então para 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia por favor, capítulo 7,
versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 7, versículo 14. Quero também deixar para os irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta, mesmo durante essa aula, pode fazer, tá? Fique à vontade. Também vou perguntar no finalzinho, se quem quiser fazer no finalzinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz a palavra do Senhor. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Quero chamar a atenção para consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Nós precisamos apoiar os que estão com pouco ânimo, consolá-los. Nós precisamos sustentar os que estão fracos. Nós precisamos socorrer os aflitos. Aqui o apóstolo Paulo ele está colocando, meus irmãos, evidentemente, mais no aspecto espiritual, mas a Bíblia está cheia de recomendações também no aspecto material. Quando, por exemplo, você pega Atos capítulo 2, que a igreja está em necessidade ali, irmãos estão em necessidade, e os outros que têm recursos vendem os seus recursos para ajudar aqueles irmãos. Então, para socorrer os que estão passando dificuldades. Você vê Paulo falar das coletas que as igrejas faziam para ajudar os aflitos e os pobres e os necessitados de outras igrejas, de outras regiões que estavam passando dificuldade. Então, é o Evangelho aplicado, é o amor de Deus aplicado, de maneira que nós vamos ser pacientes com as fraquezas, quando é o aspecto espiritual, com o desânimo de nossos irmãos. Nós vamos lá ajudar, fortalecer, orar por eles, consolá-los de pouco ânimo, sustentar os fracos, ser paciente. E também tem um aspecto material, físico, das outras áreas do ser, né? Em que existem aflições e que nós vamos ter que socorrer estas pessoas. Vamos olhar, meus irmãos, para Jó, capítulo 31, versículo 19 e 20. Jó, capítulo 31, versículo 19 e 20. Jó, capítulo 31, versículo 19 e 20. Jó, capítulo 31, versos 19 e 20. Aqui é Jó, antes de eu ler com vocês, é Jó dizendo assim: olha, como eu agia. Jó está passando uma situação, né, de calamidade terrível, doença, pobreza, morte na família, e os amigos dele estão lá acusando ele, dizendo que é pecado que ele cometeu, por isso que ele está sofrendo, quando o próprio Deus tinha dito lá que ele era íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e até mesmo tinha dito lá nos primeiros capítulos para o diabo: viste o meu servo Jó, como ele anda retamente. Ou seja, o próprio Deus mostra que aquilo não era um efeito direto de um pecado de Jó, o que ele estava passando, mas Deus tinha outros propósitos ali. Então, meus irmãos, Jó, ele está lembrando de como um homem temente a Deus, como ele agia em relação aos necessitados, aos aflitos. Então, aqui nesses dois versículos, 19 e 20, ele relembra, ele diz assim: olha, se alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se aos seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, vou até continuar aqui, porquanto na porta havia a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e separe-se o meu braço do osso. Vocês percebem então que ele está dizendo que ele não fazia essas coisas. Como um homem que amava a Deus, ele vestia o que estava sem roupa,
ele cobria o necessitado, ele abençoava, aquentava com as peles dos cordeiros dele, ele ajudava o órfão, ele socorria o aflito. Meus irmãos, a igreja de Deus, ela é conhecida, ela mostra o amor de Deus quando ela não é insensível à aflição desse mundo. E eu digo para vocês, não somente no aspecto espiritual. Às vezes parece que nós dissociamos as coisas, nós achamos que o homem é só alma. E nós esquecemos que o Evangelho, ele nos leva a socorrer em todos os aspectos. Então, a igreja de Deus, ela leva o consolo e o socorro espiritual, evidentemente primordial, mas exatamente porque ela já foi socorrida e porque ela ama a Deus, ela não vai ser indiferente às necessidades físicas, emocionais, sociais dos aflitos, nesses aspectos, entende? De forma, irmãos, que a igreja de Deus vai trabalhar para socorrer o aflito. Isso acontece com o crente individual, mas também pode ocorrer com a igreja, no sentido do corpo mesmo, né? Como, por exemplo, está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, em que igrejas estão se unindo, se mobilizando e assim por diante. Então, meus irmãos, o que Jó está dizendo é que ele não via o aflito e esquecia. Você lembra da parábola do bom samaritano, né? Todo mundo tem na mente? Parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita, passaram os religiosos e não ligaram. Mas um samaritano socorreu. Então, a questão do socorro, a questão de socorrer e de consolar o aflito. Vamos passar agora. Sim, irmãos, tem aqui, eu esqueci, mas tem ainda Mateus 25, 35. Mateus 25, 35. Mateus 25, 35. Veja que Jesus diz aqui, meus irmãos, é um texto assim. Olha, eu vou ler com vocês desde o 31, tá? Porque perder esse contexto aqui é perder muito. Vamos ler desde o 31. Vamos ler do 31 ao 36. Acompanhe comigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Eu vou continuar lendo aqui, tá? Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Respondeu o rei e lhes dirá: em verdade vos digo que quanto o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: olha só agora para os outros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão, e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês, que eu creio como bons crentes, vocês, crentes em Cristo Jesus, crentes no Evangelho da salvação pela graça, vocês vão responder rapidamente. A salvação é pelas obras? Claro que não, né? Mas por que Jesus diz aqui que quem não socorreu, não ajudou, vai para o inferno, vai para a perdição? E quem socorreu, ajudou, vai entrar no reino? Por quê? Essa salvação não é pelas obras. Quem quer responder para a gente falar um pouquinho? Ninguém? Porque as boas obras são frutos de uma salvação genuína. Isso. Então, o senhor percebe aqui, irmão Marcelo e os demais, que Jesus está falando de socorrer o aflito? A pessoa estava com fome, com sede, era estrangeiro. Olha a discussão atual sobre os estrangeiros, hein? A Bíblia fala muito de estrangeiro no Antigo e Novo Testamento. Hospedaste, mas estava assim, sem roupa, estava nu, estava doente, estava preso. Eu não quero entrar muito em detalhes mais diretamente do texto, mas usar aqui o princípio. Você percebe que Jesus está dizendo que quem é do reino é socorrista, socorre o aflito. Quem não é do reino é egoísta, deixa o aflito morrer. Porque, irmãos, nós recebemos o Evangelho da graça de Deus, que nós temos um socorrista maior, que é o próprio Salvador Jesus, que veio nos socorrer da nossa aflição, que nós estávamos debaixo do diabo, irmãos. O diabo é o pai da mentira, ele mata, ele destrói, ele acaba com a vida, com a alma das pessoas, e Jesus veio nos socorrer dos nossos pecados, do poder do diabo. Nós cristãos aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a Ele, a sermos socorristas, a ajudarmos o aflito. Claro que o primeiro aspecto é espiritual, mas existem aspectos físicos, meus irmãos. Existe pessoa que está sem roupa, que está necessitada, que está doente. E aí a igreja, a verdadeira igreja, Jesus está dizendo, vai atuar de forma prática ali, o amor de Deus, a graça de Deus, e que esses que vão para o céu, porque não é que a salvação é pelas obras, é que a gratidão a Deus leva a nós, por amor a Ele, sermos sensíveis àqueles que estão sofrendo, que são a imagem de Deus. Quando você vê uma pessoa sofrendo, você olha para aquela pessoa e vê a imagem de Deus nela. Ele é a criação de Deus, ele é um homem, uma mulher, que a Bíblia diz que é feita a imagem e semelhança de Deus, né? E que você vai socorrer. Você deve ser socorrista até dos animais. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios, que o homem bom, né, o homem justo, ele não ataca os seus animais. Quanto mais ao ser humano, quanto mais aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você vê as igrejas se tornarem igrejas egoístas, mesmo que sejam ortodoxas, mesmo que tenham confissão de fé, mesmo que tenham documentos históricos, mas você não está observando ali a misericórdia, a graça, o auxílio, o socorro, tem alguma coisa muito errada. É o Evangelho que não está sendo aplicado, que não está sendo compreendido e que não está ali, vamos dizer assim, percebendo as implicações desse Evangelho, da graça de Deus, que nós passamos a ser socorristas. Eu penso que isso é uma coisa que nós precisamos hoje, irmão, nos nossos dias, olhar para isso. Quando nós vemos muitos cristãos professos envolvidos com polêmicas, brigas, polarizações e tantas coisas assim, e poucos numa atuação socorrista na sociedade, como exemplos de amor, de misericórdia, de graça de Deus. Nós temos que pensar bastante nisso. E o que o catecismo está falando aqui para nós é que é uma evidência, é cumprir este mandamento ser o socorrista, ser aquele que socorre o aflito. E Jesus está dizendo aqui que é uma evidência de salvação, é uma evidência de amor a Deus, é uma evidência de que nós somos do reino de Deus.
Eis aqui o reino que está preparado, estiver dito, vinde bem de meu Pai, por sua herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque Deus é amor, é graça, é misericórdia, é bondade, não é maldade, não é egoísmo, não é perversidade. Deus não está contra os estrangeiros, Deus não está contra o órfão, a viúva. Deus não nos leva a ter ódio das pessoas, mas sermos socorristas das pessoas. E por último, meus irmãos, eu quero tratar, esse é um outro assunto importantíssimo, meu tempo ele está correndo, mas quero tratar ainda aqui rapidamente do aspecto de proteger e defender os inocentes. Vamos ler Provérbios capítulo 31, versos 8 e 9. Provérbios capítulo 31, Provérbios capítulo 31, versos 8 e 9. Diz a palavra do Senhor. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, quando nós pensamos na questão da aflição, existem aflições, e essas coisas que estão casadas aqui, provavelmente quando os irmãos que fizeram esse catecismo, eles colocaram essas coisas juntas, é bem provável que eles tenham raciocinado que essas coisas estão casadas, ou seja, grande parte das aflições daqueles que estão então uma situação difícil é por causa da injustiça, é porque eles estão sendo atacados por alguém mais forte, porque eles são mudos, eles não podem falar. Eles precisam de alguém que abra a boca por eles, porque eles estão designados à destruição injustamente, porque eles são pobres e necessitados, eles não têm nem para se manter, muito menos para buscar a justiça a si mesmos. Grande parte, meus irmãos, às vezes nós esquecemos disso na igreja evangélica brasileira, porque geralmente se toma assim, a pessoa é pobre por culpa dela. Grande parte da pobreza nesse país é culpa dos que têm o poder, os que têm o poder político e o poder financeiro. Nós não podemos esquecer isso. A Bíblia fala, vocês lembram que Deus disse através do seu profeta Daniel para Nabucodonosor: faz justiça aos pobres. Ou seja, Deus estava falando na face daquele rei orgulhoso que ele oprimia os pobres, e que o pobre não podia sair daquela situação. Ele era um mudo, que ninguém falava por ele. Ele era um necessitado, que ninguém o ajudava, e ele não tinha como se ajudar, porque simplesmente não tem poder, não tem instrumentos para isso, na sociedade para isso. Então a igreja de Deus jamais, meus irmãos, e isso faz parte do que o Senhor Jesus Cristo diz lá, que Ele vai separar aqueles que socorrem os aflitos, que não socorrem os aflitos. Uma das evidências da igreja de Deus, da verdadeira igreja de Deus, que a igreja não compactua com nenhuma injustiça. Ela não se põe do lado de ninguém, não apoia ninguém que venha oprimir o mais fraco e que venha cometer atos de injustiça, calando as pessoas, empobrecendo as pessoas, afligindo as pessoas, pisando nas pessoas, sem que elas possam ter recursos. E de forma, aqui, veja que o catecismo diz, defender inocentes. Que sentido? Veja, proteger e defender os inocentes. Quero chamar a atenção, vamos pensar agora nas palavras logo. Proteger, quer dizer que você põe ali como protetor. Defender, você se põe como aquele que vai defender a causa dele.
Aqui é questão de justiça, defender os inocentes. Inocente em que sentido? Não é no sentido de que nós somos inocentes diante de Deus, porque isso não tem inocente. Todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados. Mas é inocente naquela circunstância, naquele caso, a pessoa está sendo perseguida ou está sendo punida, ou a estão oprimindo, sem que ela esteja passando por aquilo de forma justa, por ter cometido um crime, por ter feito alguma coisa errada. Não, é porque ela é menor mesmo, é porque ela é de uma classe menor, porque ela é estrangeira, ou porque ela é desse, daquele grupo, enfim, ela não tem voz, ela não tem recursos, e ela está sendo atacada pela justiça, ou pelos poderes, ou pelos poderosos, ricos, ou de alguma outra forma, e até mesmo por poderes eclesiásticos, que é claro, é a falsa igreja, é a falsa religião. Então, meus irmãos, é incompatível com o Evangelho da graça de Deus, que quando nosso Senhor Jesus Cristo ele veio nos salvar, quando você pega Romanos capítulo 3, aí você vê o apóstolo Paulo falar que ele nos salvou, ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, porque ele, até para nos salvar, ele nos salvou de forma justa. Jesus veio para morrer por nós e nos salvou de forma justa. Isso implica que o cristão, por amor a Deus, entendendo o Evangelho, ele vai ser um lutador pela justiça, ele vai ser um promotor da justiça, ele não vai compactuar com nada que oprime o inocente. É por isso que eu cantei com vocês: o seu dinheiro não cede com usura, suborno algum jamais pense em receber para incriminar quem inocente é. Quem assim procede não se abalará. Então todos aqueles que amam a Deus devem proceder assim, ou seja, proteger e defender os inocentes. Evidentemente, isso é feito de acordo com a nossa capacidade e poder. Isso é feito de acordo com dentro da nossa responsabilidade. Não é? Nós, evidentemente, o mundo é cheio de injustiças e nós não podemos e nunca vamos poder lutar contra todas as injustiças deste mundo, mas aquelas que estão debaixo da minha capacidade, aquelas que Deus colocou ali, olha, age aqui com justiça, trabalhe aqui para a justiça, socorra esta pessoa, o que você puder fazer dentro dos seus dons, dos seus talentos, da sua posição, da sua hierarquia, do seu poder que você tiver, o que você puder fazer para socorrer, para tirar a pessoa que está sendo levada para a morte injustamente, faça. Para livrar aquela pessoa que está sendo perseguida, faça. Porque isso vamos dizer assim, é o efeito, irmãos, da justiça de Deus na nossa vida. Então eu quero deixar isso para os meus irmãos. Eu queria encerrar então, colocando para vocês aqui, irmãos, que o conforto, o socorro aos aflitos, a proteção e a defesa dos inocentes, ela é efeito direto da graça de Deus e do Evangelho de Jesus na nossa vida. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo ele disse: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Nós podemos observar, por exemplo, vou dar um exemplo que eu já dei em exposições anteriores, há alguns domingos só. Quando você pega a carta, vamos encerrar com a carta de Filemon? Bora ler Filemon. Filemon é uma carta tão linda, irmãos, tão maravilhosa. E você vai ver aqui o apóstolo Paulo, né? Ele falando uma coisa para Filemon. A última cartinha, irmãos, de Paulo é uma pérola. Então, ele diz assim: Onésimo tinha fugido e ele escreve a Filemon para que Filemon, só que Onésimo tinha se convertido, e ele escreve para que o Filemon o receba.
Então ele diz assim, bora ler a cartinha toda para a gente encerrar? Eu vou só destacar um ponto aqui. Ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, ouvindo o Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da Tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do Teu amor, porque por Ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Veja que ele está pedindo uma coisa para um cristão, que dava evidência do amor de Deus na prática. Ele diz assim aqui: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti propriamente deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Só para concluir, meus irmãos, eu quero destacar o versículo 16, que ele diz para que o Filemon receba Onésimo assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Ou seja, agora o Onésimo não é mais teu escravo, e tu deves olhar para ele não mais como escravo, mas como irmão amado. Acabou a escravidão aqui. Aqui Paulo desidratou a instituição da escravidão no Evangelho de Jesus, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho faz com que olhemos para as pessoas em Cristo, e eu quero concluir dizendo isso, portanto, socorrendo o aflito e protegendo e defendendo o inocente. Amém. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, porque nós podemos nesta manhã estudar este assunto tão maravilhoso, e que pelo Espírito Santo o Senhor aplique a nossa alma, para que nós possamos, Senhor nosso Deus, com graça, com alegria, com gratidão no Senhor, olharmos para os aflitos da nossa sociedade, dentro dos nossos recursos, dentro do que nós podemos fazer, socorrer essas pessoas, com o maior consolo, que é o próprio Evangelho, mas também como efeito do Evangelho, socorrê-las nas suas necessidades materiais, sociais, emocionais, Senhor, com os recursos que o Senhor tem dado, inclusive na graça comum do Senhor, em nome de Jesus, e também ser usados por Ti, não para participar de forma alguma do que é injusto, do que mata pessoas inocentes, mas do que é a defesa da justiça, com cada vez mais sabedoria e temor em Jesus Cristo. Amém.